Osama Bin Laden marcou a história por sua obsessão em atacar os Estados Unidos da América e aliados, persistindo até ser morto pela Sea, Air and Land, 6 em 2011. Por que esse mentor terrorista era tão obcecado e atacou os Estados Unidos? Muitos intelectuais dizem que a maioria dos terroristas não são criminosos poderosos, mas pessoas desesperadas para lutar contra um governo que vem como opressor. Muitos capangas de Bin Laden eram patrocinados pelo círculo interno da Al-Qaeda para treinar em seus campos de terror. Mas isso não valia para Osama Bin Laden. Osama cresceu na Arábia Saudita, no colo do luxo, como filho de Mohammed bin Awad Bin Laden. Dizer que o velho Bin Laden foi um sucesso é pouco. Ele era um magnata da construção bilionário que garantiu que sua família fosse bem cuidada, e sua família era muito grande. Osama Bin Laden nasceu em 1957, filho da 10ª esposa de Mohammed Bin Laden. No total, seu pai teve 52 filhos. Sua mãe se divorciou do bilionário após o nascimento de Osama, mas ele herdou ao menos 25 milhões de dólares do pai. Então ele foi bem cuidado. Mas onde começou o seu radicalismo? A família Bin Laden era profundamente religiosa, mas seguia uma versão tradicional da fé muçulmana sunita. Eles estavam integrados à cultura saudita e ninguém imaginava que um deles se tornaria um terrorista famoso. Ele também não seguiu carreira que o levasse ao extremismo. Se você o conhecesse nos anos 70, veria um estudante de economia e negócios tranquilo na Universidade King Abdulaziz, em Jeddah. Ele se formou apesar das divergências sobre sua especialização e frequentou uma aula em Oxford por pouco tempo. Aqueles que o conheciam relataram que ele era apaixonado por poesia, história militar e futebol. Então, como tudo deu tão errado? Ele saiu da faculdade em 1979 e foi ao Afeganistão lutar contra a União Soviética. A invasão do Afeganistão o motivou a se tornar um radical político, mas naquele momento ele não tinha motivo para odiar os Estados Unidos. Estados Unidos e União Soviética eram grandes inimigos. Grupos como os Mujahideen, com quem ele trabalhava, receberam apoio financeiro dos Estados Unidos da América durante a luta contra os soviéticos. Os sauditas também forneceram apoio contra os soviéticos e parecia que os interesses de Bin Laden estavam bem alinhados com os dos grandes países ocidentais. Mas então algo mudou. Quando Osama Bin Laden ficou conhecido no Ocidente após diversos ataques terroristas contra interesses dos Estados Unidos da América, suas motivações e seu status mundial já haviam mudado bastante. Seu radicalismo anti-Ocidente resultou na perda da cidadania saudita. Os sauditas valorizavam a aliança com os Estados Unidos da América, principalmente pela rivalidade com o Irã, e evitavam ser ligados a alguém imprevisível. Bin Laden se considerava um terrorista apátrida, refugiando-se em Sudão, Paquistão e Afeganistão, e surgia raramente em vídeos ameaçadores. Nesses vídeos, sua motivação ficou mais clara. O que transformou o filho de um magnata saudita da construção civil em um terrorista radical? Bin Laden deu várias explicações, nem todas faziam sentido. Após o 11 de setembro, Bin Laden lançou um vídeo assumindo a autoria e destacando o principal motivo do ataque. Esse era o conflito entre Israel e Palestina, que já durava mais de 50 anos. Israelenses afirmam ter defendido um país recém-nascido de uma invasão genocida e conquistado o território necessário para sua proteção. Se você perguntar aos palestinos ou aos estados árabes vizinhos, eles dizem que foram expulsos de seu território por recém-chegados à região e que desde então lutam para recuperar suas terras. Mas será que esse conflito regional foi suficiente para criar uma guerra global? Em uma palavra, provavelmente não. O conflito entre israelenses e palestinos sempre desperta emoções, como se vê nos comentários de artigos sobre Gal Gadot. Também foi um conflito de escala relativamente pequena. O conflito pela mesquita de Al-Aqsa e o Monte do Templo era provavelmente o maior motivo de preocupação para Bin Laden, um fanático religioso. Mas havia um problema em considerar isso sua motivação. Ele nunca mencionou esse conflito antes desse vídeo. Após atacar os Estados Unidos da América e virar inimigo público número 1, ele provavelmente esperava obter mais apoio regional ao citar esse tema polêmico. Outros conflitos podem ter influenciado mais sua radicalização.
A Guerra do Golfo foi um dos maiores conflitos dos anos 1990 com os Estados Unidos da América, impedindo a invasão do Kuwait por Saddam Hussein, mas mantendo o ditador no poder. Saddam era conhecido pela brutalidade contra minorias como os curdos e por atacar aviões dos Estados Unidos da América em seu espaço aéreo. As forças iraquianas chegaram a tentar assassinar o ex-presidente George Herbert Walker Bush pouco depois de ele deixar o cargo. A Organização das Nações Unidas impôs sanções ao Iraque devido à recusa de Saddam em cooperar, resultando em embargo comercial e sofrimento generalizado no país. Isso deixou Bin Laden profundamente irritado. Ele citou as sanções em sua fátua de 1998 contra os americanos, alegando que mais de 1 milhão de iraquianos morreram e justificando ataques a civis por causa desse massacre. Bin Laden não tinha ligação direta com os iraquianos, nunca lutou no país e Saddam era um radical bem diferente dele. Saddam liderava uma ditadura militar sem aliança com radicais islâmicos, e ao ser deposto pelos Estados Unidos anos depois, abriu espaço para a Al-Qaeda no país. Parece improvável que Bin Laden baseasse toda sua visão de mundo nisso. Outros conflitos também preocupavam Bin Laden, cujo manifesto citava vários embates envolvendo muçulmanos do mundo. Incluíam a opressão dos muçulmanos chechenos pela Rússia soviética, o conflito de fronteira na Caxemira entre Índia e Paquistão, o conflito do governo das Filipinas com grupos muçulmanos e a disputa de fronteira ao norte de Israel com o Líbano. Nesses casos, Bin Laden afirmava que os Estados Unidos da América ajudavam grupos a oprimir muçulmanos. Havia apenas um problema com isso. Os Estados Unidos tinham pouco ou nada a ver com qualquer um desses conflitos. Apesar de aliados, o governo tinha pouca relação com esses países. No ataque da Rússia à Chechênia, os Estados Unidos tinham, no máximo, uma relação fria com seu rival geopolítico, mesmo após a queda da União Soviética. A única exceção foi Bin Laden citar o conflito na Somália, onde a presença dos Estados Unidos da América resultou em violência, retratada no filme Falcão Negro em Perigo. Nenhum desses conflitos era próximo de Bin Laden, e incluí-los parecia mais uma lista de queixas do que prova definitiva. Ele tinha uma reclamação diferente que talvez tenha feito alguns americanos de direita concordarem. Na carta de 2002 à América, sua primeira comunicação após o 11 de setembro, Bin Laden ampliou as críticas para a conduta interna dos Estados Unidos da América, mas ele não os acusou de oprimir muçulmanos americanos, e sim fez um discurso sobre a imoralidade dos Estados Unidos. Suas reclamações incluíam apoio ao sexo promíscuo, direitos dos homossexuais, álcool, drogas e jogos de azar. Ele também, de forma curiosa, reclamou sobre negociar com interesses proibidos no Islã, mas que são comuns no sistema bancário ao redor do mundo. Osama Bin Laden estava de repente se tornando um crítico cultural? Muitos radicais anti-americanos criticam tanto políticas internas quanto externas dos Estados Unidos da América, sem serem necessariamente terroristas. Isso lembra o conflito israelo-palestino, onde Osama Bin Laden criou uma nova queixa após ganhar destaque mundial pelos ataques. É improvável que essa tenha sido a principal queixa dos ataques, mas um propagandista como Osama Bin Laden pode ter incluído isso no manifesto para dividir os americanos. Se os americanos de direita culparem o movimento gay pelos ataques terroristas, talvez fiquem ocupados demais brigando entre si para me encontrar. A maioria dos especialistas acha que um fator foi o principal motivador. Em 1991, Saddam Hussein invadiu o Kuwait, estado do Golfo Pérsico rico em petróleo. Embora já saibamos que Saddam Hussein não apoiava totalmente Bin Laden, sua fúria ainda pode estar ligada à guerra. Estados Unidos da América e Arábia Saudita eram aliados próximos. Os sauditas logo permitiram tropas americanas em seu território para atacar o Iraque e garantir proteção caso Saddam ampliasse sua busca por petróleo. Após o fim da guerra, os Estados Unidos continuaram lá. Entre 1992 e 2003, os Estados Unidos da América mantiveram cerca de 5.000 soldados na Arábia Saudita para operações aéreas no Iraque. Apesar do recuo de Saddam, não houve acordo de paz formal e ele seguiu agindo agressivamente com os vizinhos. Isso foi algo com o qual os sauditas concordaram e, na verdade, convidaram.
A segurança deles estava ameaçada por Saddam, e os laços comerciais com os Estados Unidos da América eram importantes para ambos. Os Estados Unidos eram essenciais para proteger as rotas do Golfo Pérsico. Por que isso deixou Bin Laden tão irritado? Os Estados Unidos e os sauditas concordaram, mas ninguém o consultou. Embora muitos vissem benefícios de segurança, Osama Bin Laden considerava até a presença voluntária de tropas americanas na Arábia Saudita uma invasão de terras sagradas muçulmanas. Mesmo longe de Meca e Medina, para esse radical as tropas estavam próximas demais, e há evidências de que isso pode ter sido o gatilho para torná-lo um militante anti-americano. A única motivação citada na primeira fátua que ele emitiu em 1996 foi exigir que os Estados Unidos da América deixassem a Arábia Saudita. 2 anos depois, ele chamou isso de invasão, dizendo que os Estados Unidos saqueavam o país e humilhavam o povo. Ele via isso como base para atacar o mundo muçulmano e acusava os americanos de estarem próximos de Meca. Os Estados Unidos da América deixaram a Arábia Saudita quando começou a Segunda Guerra com o Iraque, devido à oposição saudita, mas essa sempre foi a principal motivação de Bin Laden. O que significa que, ironicamente, o motivo de Osama Bin Laden querer declarar guerra aos Estados Unidos pode ter sido o fato de seu país natal tê-los convidado para protegê-los de um vizinho hostil. Se você perguntar a 10 pessoas por que Osama Bin Laden odiava os Estados Unidos da América, terá 10 respostas diferentes, mais baseadas nas opiniões delas do que na verdade. Quer conhecer a origem de Osama Bin Laden? Confira como a CIA financiou uma organização terrorista ou assista como a equipe Sea, Air and Land rastreou Osama Bin Laden minuto a minuto até o fim de tudo.